Isso aqui te assusta? Você olha e pensa, eu nunca vou aprender matemática? Você tem problemas com matemática? Se esse é o seu caso, vamos conversar um pouco então. Fala, estudante, tudo bem com você? Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar um pouco sobre como aprender matemática e por que talvez você não esteja aprendendo matemática. Quando você está na sua sala de aula ou assistindo só online, seja como você esteja assistindo, e você está aprendendo os conteúdos do ensino médio de modo geral ou para o vestibular, e você está vendo função ou trigonometria, você já parou para pensar se você tem dificuldade em aprender esse conteúdo ou se o seu problema está na matemática básica? Você sabe resolver uma equação? Você sabe resolver uma multiplicação com vírgulas? Você tem certeza que você sabe? Porque muitas vezes o problema não está no conteúdo de função ou de trigonometria. Muitas vezes o problema está na matemática básica. E sem a matemática básica, você não consegue aprender o resto. Imagina que a matemática ela é como se fosse uma casa. Você não começa construindo uma casa do teto, você começa da fundação, da base. Se você não souber a base, você vai ter muita dificuldade e provavelmente você não vai conseguir aprender aquilo que está no topo. Vamos colocar no topo, né? O conteúdo do ensino médio, o conteúdo que vai cair no seu vestibular. Então, se você não aprende matemática, você identificou que o seu problema é com a matemática básica, vai e estude matemática básica. Não tenha vergonha. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de estudar um conteúdo que parece muito simples, como fração ou multiplicação com vírgula, ou mesmo equação. Mas não é vergonhoso. Você tem diversos vídeos por aí, inclusive nesse canal, que ensinam matemática básica. Então foca na matemática básica para depois aprender o resto. Se você vai prestar o Enem, principalmente se você vai prestar o Enem ele cobra muita matemática básica. Muitas questões você não precisa saber nada muito complicado para resolver. Uma simples matemática básica, uma regra de 3, uma porcentagem, você já consegue resolver. Então essa é a primeira dica que eu dou. Vá na matemática básica. Se você perceber que esse é o seu problema, vá na matemática básica. Não tenha vergonha. Outro ponto que pode estar acontecendo com você é, você já sabe matemática básica, você assiste a aula, mas passa um tempo, você não lembra mais daquele conteúdo. Na hora você teve certeza que você soube do conteúdo, o professor estava ensinando lá um logaritmo. Você falou, eu sei. Passou um tempo depois, você foi resolver uma questão do vestibular de logaritmo e você não sabe mais como resolver. O que provavelmente aconteceu com você é que nesse período você não exercitou, você não relembrou. Então eu recomendo muito, você pegou um conteúdo, exercite, faça exercícios. Na sua apostila ou na internet você encontra muitos exercícios sobre os mais diversos conteúdos. Então faça. Quanto mais você fizer, maior a probabilidade de você ter aquele conteúdo armazenado na hora do seu vestibular. Mas também você tem que saber como fazer e quais fazer, porque cada pessoa é de um jeito. Então isso é algo já muito particular e você vai ter que se conhecer. Muitas vezes fazer 1000 exercícios serve para mim, mas de repente 1000 exercícios para você vai te cansar. Então essa é outra dica muito importante, isso vale para todos os conteúdos, não só a matemática. Se conheça, saiba os seus limites. O Edwards fez um vídeo recentemente sobre burnout. Eu recomendo que você vá e assista isso antes de sair resolvendo muitos exercícios desenfreadamente. Provavelmente, se você seguir essas duas dicas que eu acabei de dar, você vai conseguir aprender matemática, principalmente se você focar na matemática básica e sempre exercitar. Mas outra dica que eu te dou, e agora é muito para o seu vestibular, você tem que conhecer a prova que você vai prestar, porque o conteúdo ele sempre vai ser o mesmo, mas ele pode ser cobrado de maneiras diferentes. Se você vai prestar o Enem, ele é cobrado de uma forma. Se você vai prestar um concurso militar, a forma é totalmente diferente. Então você precisa conhecer a prova que você vai prestar. E outro ponto, para quem vai prestar um vestibular como o Enem, é você saber o curso que você está pretendendo, você saber qual o perfil dos candidatos que estão concorrendo com você. Se você vai prestar um
vestibular para engenharia, muito provável que as pessoas que vão prestar junto com você, que vão concorrer para engenharia, sejam muito boas em matemática e física também. Então você tem que saber matemática. Então vale a pena você gastar o seu tempo com matemática. Se você vai prestar o seu vestibular é mais relacionado à área de humanas, aqui fazendo muito geral, porque cada curso vai ter suas especificidades, as pessoas de humanas geralmente elas não são tão boas em matemática. Elas se destacam mais em português, em história, geografia. Então, saber matemática é um diferencial para você. E agora, se você vai prestar medicina, você tem que ser bom em tudo, então estuda matemática, beleza? Então essas são as dicas que eu tenho hoje aqui para vocês. Se você gostou, compartilha e curte o vídeo e até a próxima.